Santa Catarina não tinha curso de arte, né? E eu escolhi Curitiba por uma série de razões e acabei me adaptando e ficando aqui depois que me formei, fiz minha vida profissional toda aqui. Fui direto para Belas Artes fazer o vestibular, né? E não faz tanto tempo assim, mas era tudo muito diferente. A Belas Artes só ofereceu curso de pintura, não tinha outra coisa. Aí eu fiz o curso de pintura e comecei a trabalhar com escultura depois. Fiz um caminho assim um pouco de autodidatismo, né? E também saí procurando fora. Curitiba estava meio paralisado em termos de escultura na época, apesar de ter tido grandes escultores acadêmicos, né? Mas ali na década de 70, começo da década de 70, praticamente não tinha ninguém trabalhando ou nada que pudesse se caracterizar como um ensino, né? Foi na própria prática mesmo que eu fui me encaminhando para isso. Eu desenhava antes, e daí quando eu comecei a trabalhar com material assim, no mundo tridimensional, eu percebi que o que eu buscava no desenho era um pouco isso, era uma construção no espaço tridimensional, né? Eu fiz um curso de escultura, o primeiro curso que eu fiz foi em Belo Horizonte, com Décio Mauro Lima. Depois eu fiz um curso eu frequentei o ateliê de escultura em resina da Teca, no Centro de Criatividade. Ela trouxe um ex-professor dela de Buenos Aires, o Juan Carlos Laborde, com o qual eu fiz um curso também com o Stockinger, de Porto Alegre. Depois eu fui para Buenos Aires e fiquei 3 meses trabalhando, desenvolvendo trabalhos em madeira no ateliê do Laborde. E eu acho que eu fiz também uma própria escola, assim, eu meio que fui no modernismo histórico e trabalhei muito com o estudo de anatomia no começo, né? Então, acho que a formação de escultura que eu não tive na escola, né, eu acabei construindo assim aos pedaços. Inicialmente eu trabalhei muito com a figura humana, tá? Apesar de fazer seccionamentos e fazer estruturações e desestruturações que tinha bastante a ver com o construtivismo e com os movimentos do modernismo mais racionalistas, né? A figura humana não saiu assim do meu foco. E depois que eu comecei a usar a fotografia como primeiro plano do trabalho, eu parei de ver a escultura como uma resposta ao mundo real e passei a trabalhar a escultura também como uma coisa mais de uma narrativa literária. E claro que aparentemente até ela ficou mais realista, porque tem aspectos muito ilustrativos, né, que estão aparecendo, mas o que está sendo dito está sempre fora daquela imagem, e sim uma narrativa entre aquela e outra e outra e outra. Eu tenho gostado desses empilhamentos porque, na verdade, são vários trabalhos com várias camadas de narrativa ali, né? Aqui já tem mas ele ainda vai ter, entre essas 3 camadas que aí estão, mais 2 ou 3. Então, eu acho que não são monumentos que estão sendo construídos, entende? Não tem uma espacialidade absoluta, ele tem uma temporalidade que você precisa percorrer porque está em estágios diferentes mesmo, né? Eu escrevo também, sabe? Só que os meus textos, eu não os vejo com independência como eu vejo o trabalho em volume que eu faço. Então, às vezes, entra o texto como parte do trabalho ali, né? Como parte de uma ilustração, que pode eventualmente ser lido, porque também o tema desses textos está intimamente ligado com o que eu estou trabalhando visualmente, né? Mas não tem independência, assim, eu não lançaria um livro, por exemplo, só com os meus textos, né? Me formei na Belas Artes e já comecei a trabalhar
com isso em ateliê livre, depois no ensino regular, né? Eu dei aula no Centro de Criatividade por 4 anos e depois na PUC, e paralelamente eu comecei a dar aula na Belas Artes de escultura. Passei quase 30 anos na Belas Artes dando aula. Claro que eu me mudei da cidade para cá, então toda a minha perspectiva do mundo mudou pra caramba, né? Também eu tive uma outra mudança, que foi eu me tornei alérgica a alguns materiais que eu usei muito intensamente, não só no meu trabalho, mas também nas aulas. Então eu acabei mudando não só o tema, como a própria abordagem técnica do meu trabalho. Eu sempre tive a cerâmica como parte como um dos recursos para a escultura, né? Mas não me considerava uma ceramista. E agora a cerâmica é assim, digamos, quase que 100% do que eu faço. Eu só recorro a outras técnicas e outros materiais para complementar isso, né? A fotografia foi uma época assim que eu fiz muita. Depois eu tive essa interrupção, que foi quando mudou todo o sistema da fotografia. Ela parou de ser um objeto material, e eu sou muito assim do toque, né? E eu não fiz essa adaptação para o mundo digital. Então, fotografia agora para mim é só, de preferência, quando algum fotógrafo faz, entendeu? Mas eu registro o meu trabalho, mas quando tem um fotógrafo profissional que faz isso, claro que é muito melhor, porque vai ter uma luz própria, né? E a questão temática também mudou. Eu tinha um trabalho que era voltado para uma vida urbana, que era a vida que eu tinha, com todos os problemas que isso traz, e agora eu estou imersa na natureza, né? Eu faço muitas caminhadas pelas montanhas, né? E no alto das montanhas tem coisas que quem não vai não faz ideia. Tem uma coisa que se chama campos de altitude, que é maravilhoso. Tem uma fragilidade, assim, tem uma grandeza, uma força, mas tem uma fragilidade ao mesmo tempo, sabe? Então parece... Agora eu estou trabalhando com uma série que eu estou chamando de empilhamentos delicados, porque é isso que a gente observa no alto de uma montanha. As coisas estão ali, parece que de repente tudo pode ruir, tudo pode cair, né? Tem uma fragilidade evidente, né? E uma grandiosidade também, mas o que mais se sobressai para mim é essa possibilidade de tudo desmoronar. Eu sempre li muito literatura e poesia e sempre gostei muito de cinema. Então eu acho que literatura e cinema são determinantes no meu trabalho, né? Eu vejo que tem uma literariedade, uma narrativa temporal neles que advém basicamente dessa minha experiência, né? Com relação às artes plásticas, geralmente eu gosto de tudo o que os artistas fazem, mas eu não sinto que tenha uma... Eu tive, talvez no começo do meu trabalho, uma influência muito grande dos movimentos construtivos, né? Todos os movimentos a partir do modernismo histórico, que trabalhasse com uma construção. Mas agora eu reconheço uma afinidade com a escultura do Brancusi, talvez,
né? Assim, para citar alguma coisa, mas eu acho que eu sou muito mais influenciada, na verdade, pelo meio, sabe? Pela experiência cotidiana e tal, né? E da qual fazem parte o cinema e a literatura, né? Sempre eu posso te dizer que um trabalho leva ao outro, nenhum trabalho se fecha. Então, quando você está em processo contínuo de trabalho no ateliê, as ideias vêm brotando naturalmente. Às vezes até porque alguma coisa não deu certo e daí você sabe o que você quer buscar, né? Ou que deu muito certo, então te aponta um caminho. Mas é sempre de um trabalho para o outro, assim, não tem senta, o que eu vou fazer hoje? Tal coisa, aí vai lá e executa. Não, não existe isso, né? É um diálogo contínuo com o trabalho, eu acho, a criação. Bom, eu penso que basicamente porque faz uma formação de público de uma maneira um pouco mais, digamos, efetiva do que o sistema educacional da gente faz, né? Do que todo o meio em que a gente vive. Eu acho super importante por isso, basicamente. Não porque uma oficina ou outra vai ensinar algo a alguém para ser artista, mas desperta como público. E eu acho que essa é uma das funções dos museus, eu acho ótimo que esteja sendo feito assim.